Olá, amigos! Eu não sou Alexandre, mas eu sou o Igor, e esse é mais um Alerta Dicas. Continuando a saga de quadrinhos que o Alexandre começou no último vídeo, eu vou falar sobre isso aqui que acabou de chegar nas bancas e livrarias, que é o segundo volume de Gavião Arqueiro, do Matt Fraction e do David Ayer. Eu falo Ayer, tem gente que fala Aja, tanto faz. Esse volume é o segundo, mas essa história já está nas bancas. O primeiro saiu faz uns meses e o legal dessa edição da Panini é com essa Marvel Now, que é a nova Marvel aqui no Brasil, que é bem interessante. São preços baratos, não passa de R$ 30 essas revistas, capa dura, e é um trabalho muito bom porque ainda vem com umas páginas extras ainda. Tem uns rascunhos do David Ayer, alguns pedacinhos de roteiro, algumas anotações até do Matt Fraction. Eu indico muito, quem quiser conhecer, caçar isso aqui. Agora, por que conhecer? Essa história ela saiu pela Marvel Now, na época que eles estavam ali reorganizando a editora. Essa Marvel Now ela trouxe uma oportunidade para você ler o personagem de uma forma sem precisar ler outras histórias. Era independente, você podia ler o Hawkeye todinho e não precisar ler Vingadores, por exemplo. Então, foi uma surpresa daquela época, porque não só a arte como a narrativa do Fraction foi algo que surpreendeu todo mundo. Primeiro, pelo modo que eles focam os personagens, que é algo bem diferente. Eles focam pelo lado humano, eles não focam o lado Gavião Arqueiro que tá nos filmes dos Vingadores. O Gavião Arqueiro, ele é um cara humano, ele apanha, fica com dor, ele tem ressaca, ele tem defeitos, problemas e aí vai. E o legal da história é justamente isso. O foco da história, da trama toda, do plot do Gavião Arqueiro é, na verdade, ele e a relação dele com o prédio em que ele mora. Acontece um negócio no primeiro volume, que ele acaba indo morar num apartamento lá, que ele vira o dono, e nisso ele acaba tendo, como ele é um herói, ele acaba tendo um dever de proteger os inquilinos do apartamento. Não tem super vilão nessa história também. Durante todas as 22 edições, tem um momento ali, inclusive tá nesse volume, que eles lutam com super vilões mais fantásticos, mas aquilo nem importa, porque durante essa luta, inclusive, tem o Homem-Aranha e o Wolverine, e eles estão conversando com o Gavião Arqueiro sobre o season finale de uma série fictícia que foi criada por quadrinho. Então sempre tem essa humanizada, mesmo com a ação. E não falta, inclusive, é muita ação, comédia, é divertido, não é ação séria, chata. Tudo, ao mesmo tempo que tem essa ação, não tem muita violência, não é sangrento, dá pra criança ler, dá pra qualquer um ler. Os vilões, mesmo os vilões que aparecem, são bem normais, são gangsters. E são gangsters estilo Sopranos, que é muito mais naturalista do que gangster estilo Poderoso Chefão, que é glamourizado e bonitão e tal. E nesse caso, esses vilões, inclusive, tem até um jargão que eles ficam repetindo, eles são meio estúpidos e ao mesmo tempo o jeito que o Fraction escreve, ele consegue manter bem interessante e divertido. Toda vez que esses caras aparecem, é muito bom de ver. Um destaque, os destaques maiores, inclusive eu tenho até uma tatuagem por causa do cara, é a arte. O que o David Aja, que é o artista principal, faz é sensacional. Não só todo mundo dá até muito crédito para ele narrativamente, mas o Fraction também bolou muito bem essas histórias. Mas o que ele faz com o minimalismo, que reflete bem esse estado da revista de falar o mínimo, de falar histórias pequenas, contozinhos assim. Você pode ler as edições, 3 primeiras edições, você pode ler a número 2 sem ter lido a primeira e dá pra você entender, se divertir, porque são meio que mini contos que, quando você lê tudo, tem um arco que fecha bem bonito, mas quando você lê separado também dá pra se divertir. E a arte dele, inclusive um dos destaques está nessa edição, que saiu agora, é a história do cachorro que gosta de pizza, que é o cachorro que o Clint Barton ele pega nas primeiras edições, ele vira dono desse cachorro. E aqui essa edição, inclusive, foi ganhadora do Emmy de melhor edição, foi ovacionada na época, porque ela traz a visão, a edição todinha é da visão do cachorro. E, tipo, tudo que acontece nessa edição, tanto o jeito do cachorro ver, tipo, cores, ele não vê cores, então o jeito que o Aja planeja os quadros e desenha as linhas, ele também tem um quê de design, assim, que enriquece muito a narrativa. Deixando de estar com o Aja principal, realmente uma das artes mais legais que eu já vi nos últimos tempos. Outros artistas participaram, como o Javier Pulido, nas primeiras edições, a NU,
o Francisco Francavilla, que é um dos artistas mais amados por todos, e um dos maiores destaques para mim, que quase ninguém fala, é o colorista. O Matt Hollins faz um trabalho absurdo aqui. Porque ele traz a paleta bem chapada e que encaixa perfeitamente nos desenhos, tanto do Aya quanto dos outros artistas. Quando ele pintou os outros artistas também, ele tenta pegar a característica do artista. E as cores são realmente fantásticas. É um dos motivos que também embelezam ainda mais a arte do Aya. Mas história. A história, como eu já disse, meio que tem esse arco do Gavião que compra esse prédio e ele vai focar e tentar trabalhar com os Vingadores, e tem esse problema que ele é muito humano, então tipo, ele sempre tá dolorido e o legal parece que é chato, mas o legal dessa história é justamente isso, tipo, o jeito que ele narra, o jeito que os diálogos são postos, você ri, sei lá, 5 páginas dele falando de como as costas dele estão doendo. Então, assim, e o foco principal da história, como arco, é que esses gangsters que parecem sopranos, que sempre estão de casaco ali da Adidas, eles estão sempre correndo, tentando comprar não, mas roubar esse prédio do Gavião Arqueiro, porque eles têm um plano que envolve esse prédio. E aí vem aventura, tem história com as ex-mulheres, ex-namorada, ex-mulher do Gavião, inclusive uma delas é a Mulher-Aranha. E ele tá namorando uma outra mulher, então tem uma dinâmica bem interessante também disso. Tem uma edição que ela lembra comédia romântica ou romance puro, que também tem umas capas, tipo, a personagem gosta de ler uns quadrinhozinhos e tem umas capas diferentes que a NU fez pra essa história. Então tem muitos elementos que, inclusive, pra mim, quando falaram que Demolidor e outras séries da Marvel vinham pro Netflix, eu só chorei pelo Gavião estar nos cinemas, porque essa história ela é perfeita pra uma série da Netflix. Ali um submundo menor e tal. Essa história, eu não sei nem o que falar, porque eu adoro histórias que parecem contos. Se você pegar as 22 edições, dá um mini conto sobre um super-herói que, na verdade, é o mais humano de todos os super-heróis e que, por meio de algumas desventuras ali, ele se dá bem. Um destaque que não pode deixar de faltar é a Kate, que é a personagem, que é a outra Gavião, a outra Hawkeye aqui. Ela praticamente acaba tendo até metade do tempo das histórias, porque o David Ayer não conseguia desenhar as principais e tal. E as histórias dela são muito divertidas. Você pode achar, não, eu quero ler o principal, os desenhos do Aya, sempre são legais e tal. Mas as histórias da Kate, ela é um tipo de Gavião muito interessante. E quando ela tá junto do Clint, os diálogos dele lembram até o filme clássico His Girl Friday do Hawks, que é tipo, ela tá sempre enchendo o saco dele, ela é muito esperta, ela sempre tem uma resposta, e a dinâmica ali, você quer ficar lendo mais. E isso acaba deixando a dinâmica toda, não só narrativa e dos desenhos, mas com os diálogos, tudo junto traz uma dinâmica fantástica, que você vai querer ler. Se você comprar esses 2 volumes de uma vez, você vai ler numa sentada, se você realmente focar e comprar essa ideia, não tem como não ler. E aí, só pra encerrar, só pra ficar aí que, cara, pra mim, não só é uma das melhores séries dos últimos tempos, como pra mim é uma das minhas séries favoritas, assim. Tem até tatuagem, e me fez ter outros olhos, e a ideia era essa, eles trouxeram até para as pessoas conhecerem o Gavião de uma outra forma, trazer público novo pra ler Gavião, e não só a dinâmica, narrativa, desenhos, tudo junto é uma soma perfeita. É como se fosse os bons tempos do Alan Moore, ou até na época do Preacher, quando o autor e o artista, ou os artistas, nesse caso, se juntam e conseguem fazer uma obra perfeita, completa. Que com as 22 edições, quando terminar de sair no Brasil, vocês podem pegar, porque o final é perfeito. É um dos melhores finais de sagas que eu já vi. É eletrizante, tem muita ação, te prende, os diálogos, não tem como não apaixonar. Então, é a indicação de hoje. Gavião Arqueiro. Se gostou, dá um joinha aí embaixo, segue o canal, é bom lembrar. Acesse o Cine Alerta, a gente tem muito podcast lá. Vai sair agora Mr. Robot, então quem gosta de Mr. Robot vai lá ouvir. Saiu Game of Thrones, estava muito bom, quem não ouviu, pega. E ainda tá saindo Preacher, tem muito podcast de Preacher saindo. Vamos lá, dá uma clicada aí. Link de Twitter, do site, tá tudo aí embaixo. Então, até a próxima.